Olá, vamos voltar para o nosso bloco de aula. A gente estava trabalhando as micro-regiões, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas. Eu ia trabalhar com você uma jurisprudência, então vamos logo para a tela, tá? A gente estava aqui, olha, só para eu voltar aqui com você. A gente estava trabalhando, né, região metropolitana, aglomeração urbana e micro-região. Agora a gente vai ver duas jurisprudências. Aqui, a primeira diz o seguinte, na verdade essa primeira, ela está se referindo ao artigo 25 caput, tá? Não é ainda ao 25 parágrafo 3º que fala das regiões metropolitanas, não. Vamos ver essa aqui. A Constituição brasileira, ao conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e autogoverno, artigo 25 caput, impõe a obrigatória observância de vários princípios, entre os quais o pertinente ao processo legislativo, tá? O legislador estadual não pode usurpar a iniciativa legislativa do chefe do executivo, dispondo sobre matérias reservadas a essa iniciativa. O que a gente pode concluir aqui, né? O que a gente pode extrair dessa jurisprudência, desse trechinho? A gente não viu o julgado todo, mas o seguinte: o artigo 25 caput diz que os estados, eles têm autonomia para fazer sua própria Constituição e suas próprias leis, certo? Leis estaduais, lei complementar, lei ordinária, enfim, o seu processo legislativo. Só que ele não pode, o Estado-membro, que tem interesse regional, que tem competência residual, é dele tudo aquilo que não lhe seja vedado pela Constituição, esse Estado, ele não pode usurpar princípios constitucionais como, por exemplo, o princípio da simetria constitucional. O princípio da simetria constitucional, resumidamente, ele vai dizer que a Constituição Federal é o modelo. Se a Constituição Federal é o modelo, o Estado, na sua autonomia, ele vai ter liberdade de autogoverno, autoadministração, autolegislação, mas quando ele vai legislar, ele tem que obedecer ao modelo constitucional, ok? Então, se para aquele modelo do processo legislativo, matéria tal, no âmbito federal é de competência, de iniciativa do poder, do chefe do Poder Executivo, no âmbito estadual também será, assim como no âmbito municipal. Quer ver um exemplo? Lei que discipline direitos, deveres, plano de carreira, enfim, dos servidores públicos. É lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo. No âmbito federal é assim, no âmbito estadual tem que ser assim também. E no âmbito municipal também, ok? Além disso, quando a Constituição Federal estabelece essas iniciativas do chefe do Poder Executivo, ela está atendendo ao princípio da independência e harmonia entre os poderes. Há uma justificativa para o chefe do Poder Executivo ter essa iniciativa e os estados têm que obedecer, ok? Então, essa jurisprudência, deixa eu voltar aqui, ela passeia por esse entendimento, tá? Aí a gente pode seguir, aí sim, essa jurisprudência aqui, a DI 1841, essa sim fala sobre o artigo 25, parágrafo 3º. Vamos lá. Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, micro-regiões. Constituição Federal, artigo 25, parágrafo 3º. Constituição do Estado do Rio de Janeiro, artigo 357, parágrafo único. A instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, constituídas por agrupamento de municípios limítrofes, depende apenas de lei complementar estadual, ok? Nada mais. A Constituição, no artigo 25, parágrafo 3º, deu a competência para o Estado-membro, através de lei complementar estadual, criar essas figuras, não é? Então, não precisa autorização da União, não precisa lei federal, enfim, é lei complementar estadual. Eu poderia afirmar que todo estado pode ter pelo menos uma e só uma região metropolitana, porque só tem um município-mãe, só tem uma capital. Mas cada estado pode ter diversas micro-regiões ou nenhuma, diversas aglomerações urbanas ou nenhuma, vai depender das peculiaridades de cada estado, tá bom? Vamos então para a tela. Artigo 27, o artigo 27 fala do poder legislativo estadual e a gente vai se dedicar um pouquinho ao caput do artigo 27, tá? Porque é ele que fala da composição do poder legislativo estadual, das assembleias legislativas. Então vamos lá. O número de deputados à Assembleia Legislativa, ou seja, o número de deputados estaduais, corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara de Deputados. Aqui de deputados federais, tá? Esta aqui é a primeira regra de composição
da Assembleia Legislativa, tá? E atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Esta aqui é a segunda regra. Ok, tá? A gente vai, eu tenho um esqueminha para você, eu sei que a gente pode usar um macete, um mnemônico, enfim, mas eu quero explicar a regra para você, tá? Quando você aprender a regra, aí você pode aprender musiquinha, pode buscar mnemônico, enfim, mas eu preciso, aqui eu tenho um compromisso de explicar a regra para você, porque se você aprende a regra, você não precisa de mais nada, tá? Vamos lá. A gente tem duas regras, na verdade, aqui, né? Primeira, o número de deputados estaduais, certo? Deixa eu virar aqui para mim. O número de deputados estaduais corresponde a 3 vezes o número de deputados federais. Mas sim, quantos são os deputados federais, né? Aí a gente vai lá pro dispositivo constitucional que fala sobre a Câmara de Deputados Federais e vai lembrar que a Câmara de Deputados Federais, segundo a Constituição, é composta, artigo 44, é composta de mínimo de 8 e máximo de 70 deputados federais. A Câmara de Deputados Federais, ela tem a composição proporcional à população. Câmara de Deputados Federais, Assembleia Legislativa, essa que a gente está vendo, e Câmara de Vereadores tem a composição proporcional à população. Então, lá em Brasília, a Câmara de Deputados Federais como um todo tem 513 deputados federais. Mínimo de 8 e máximo de 70 deputados federais, conforme a proporcionalidade populacional. Obviamente, estados mais populosos, como São Paulo, têm mais deputados federais. São Paulo tem 70 deputados federais. E estados menos populosos, como o Amapá, tem menos deputados federais em Brasília, na Câmara de Deputados Federais. O Amapá, por exemplo, tem 8 deputados federais, ok? Então, a partir dessa informação, você vai saber aplicar as duas regras aqui da composição da Assembleia Legislativa. A primeira é 3 vezes o número de deputados federais. Então, lá em Brasília tem 8 deputados federais, 3 vezes 8, 24. Lá no estado, a Assembleia Legislativa daquele estado, lá do Amapá, vai ter 24 deputados estaduais, ok? Essa é a primeira regra. Só que a gente tem uma segunda, deixa eu mostrar aqui para você. Atingindo o número de 36, então você poderia fazer o cálculo, eu vou anotar daqui a pouco, 3 vezes 8, 3 vezes 9, 3 vezes 10, 3 vezes 11, 3 vezes 12. 3 vezes 12, 36. Será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Porque 3 vezes 12, 36. Como é essa regra, Karina? Eu deixei o esqueminha aqui para você, para facilitar, ok? Então, primeira regra. Vamos primeiro lembrar, deputados federais, mínimo de 8 e máximo de 70, tá? Então, a gente tem essa informação. Então, vamos para a primeira regra. O número de deputados federais é igual a 3 vezes o número de deputados... Perdão, o número de deputados estaduais é igual a 3 vezes o número de deputados federais. Então, é como se a gente fizesse assim, né? Deputado estadual, o número é igual a 3 vezes o número de deputados federais, tá? Então, eu posso começar fazendo uma continha aqui. 3 vezes 8, 24. Se lá em Brasília tem 8, na Assembleia Legislativa do Estado, 24. 3 vezes 9, 27. A gente vai fazer multiplicação até 70? Claro que não. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 11, 33. Se tem 11 deputados federais, lá no estado vai ter 33 deputados estaduais. 3 vezes 12, 36. Esse é o limite para a aplicação da primeira regra, tá? Por isso que eu sabia que a gente não ia até 70, tá? Então, primeira regra, o número de deputados estaduais é igual a 3 vezes o número de deputados federais. Aí eu estou colocando um exemplo aqui, que é um exemplo real. Se o estado de Tocantins tem 8 deputados federais na Câmara de Deputados Federais, e terá 24, 3 vezes 8, deputados estaduais na Assembleia Legislativa de Tocantins, do estado. Certo, ok? Porque usa a primeira regra, tá bom? Agora vamos para a segunda regra. Ah, tá. Aí eu trouxe esse lembretezinho aqui para você, que na verdade eu já tinha falado. Deixa eu mostrar aqui. Um lembretezinho. A Câmara de Deputados Federais representa o povo, tendo sua composição proporcional à população, limitados ao mínimo de 8 e máximo de 70 deputados federais.
No caso de criação de território federal, seu povo será representado por 4 deputados federais, tá? O número é fixo para o território federal. Então, vimos a primeira regra, esse lembrete eu já tinha falado para você na explicação. Vamos para a segunda regra. Quando o número de deputados federais atingir 12 e o número de deputados estaduais atingir 36, porque 3 vezes 12 é 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Na segunda regra, você não multiplica mais. Na segunda regra é o seguinte, se por um acaso determinado estado tem 15 deputados federais em Brasília, 15 é mais que 12. Quanto mais que 12? 3. Então, a gente pega 36 e acrescenta o mesmo número. 36, 37, 38, 39. Um estado que tem 15 deputados federais vai ter 39 deputados estaduais, ok? Então, quando atingir 12... e 3 vezes 12, 36, você não multiplica mais. Você só acrescenta na Assembleia Legislativa a mesma quantidade acima de 36 que lá em Brasília tem de deputados federais acima de 12. E aí eu vou colocar um exemplo que é um exemplo real, tá? O estado do Pará tem 17 deputados federais, ou seja, 5 acima de 12. 12 mais 5, 17. Então, na Assembleia Legislativa do respectivo estado, terão 40 deputados estaduais, ou seja, 5 acima de 36. Beleza? E aí a gente volta, tá? Porque eu só trabalhei o caput, tá? O caput do artigo 27. Agora vamos ver o parágrafo 1º. Parágrafo 1º, 2º, a gente vai seguir agora, tá? Todo mundo entendeu aqui essa regra? Então, vamos lá para os parágrafos. Será de 4 anos o mandato de deputados estaduais, aplicando-se-lhe as regras desta Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, perda do mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. A gente usa o princípio da simetria do Estatuto dos Congressistas, ok? Que está lá nos artigos 53, 54, 55 e 56 da Constituição. Regras aplicadas para deputados federais e senadores, princípio da simetria, vão ser aplicadas para os deputados estaduais nas constituições estaduais, quando o Estado foi elaborar, a Assembleia Legislativa foi elaborar sua própria Constituição Estadual e emendá-la, né? Vamos lá. Parágrafo 2º. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais. Olha qual é o raciocínio. A referência é o subsídio do deputado federal. Então, o deputado federal ganha X. E todos os deputados federais ganham o mesmo. O deputado federal pelo Amapá, pelo Rio Grande do Sul, pelo Rio Grande do Norte, ganham o mesmo, porque eles estão lá em Brasília, a fonte pagadora é a União, Congresso Nacional, enfim. Só que aquela remuneração, o subsídio do deputado federal, ele é base para o subsídio do deputado estadual. Só que cada estado tem um orçamento diferente, tem um teto remuneratório. Então, a referência é a remuneração do deputado federal, mas o limite que um deputado estadual recebe é até no máximo 75%. Então é possível que o deputado federal deputado estadual de São Paulo ganhe 75% do que ganha um deputado federal de São Paulo. Mas o deputado estadual do Acre ganha 50% do que ganha um deputado federal do Acre. Os deputados federais ganham igual, mas os estaduais podem ganhar diferente porque o orçamento do Acre é diferente de São Paulo, o teto remuneratório pode ser diferente, o teto remuneratório estadual, entendeu? Então aqui é um limite máximo. E o próprio texto da Constituição traz, olha, observado o que dispõe os artigos 39, parágrafo 4º, 57, parágrafo 7º, 150, inciso 2, enfim. A própria Constituição estabelece que tem limites, teto remuneratório, limites orçamentários, então aqui é o máximo 75%, tá? Pode ter mínimo, pode ter menos? Pode. Tem mínimo aqui previsto para o deputado estadual? Não, certo? Tem máximo. Pode ser 30%? Pode, ok? Porque vai depender do limite orçamentário do estado, tá bom?
Vamos lá, parágrafos 3º e 4º, compete às Assembleias Legislativas dispor sobre o seu regimento interno, polícia, essa aqui é a polícia legislativa, tá? Não é a polícia de segurança pública, e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre a iniciativa popular para o processo no processo legislativo estadual. Nós temos iniciativa popular de lei no âmbito federal, estadual e municipal, tá bom? Aí a regrinha a gente já viu, né? Vamos agora para o artigo 28. O artigo 28 fala do Poder Executivo Estadual. É o último artigo do Poder Executivo do Estado, né? 25. 26 que não está aqui porque eu já abordei quando trabalhei bens da União, certo? Fiz a referência ao 26. 27 é Poder Legislativo Estadual e 28 Poder Executivo Estadual, que inclusive foi alterado pela emenda 111 de 2021. Vou fazer essa observação aqui para você, tá? O artigo 28 caput diz: a eleição do governador e do vice-governador de Estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno, se houver, do ano anterior ao término do mandato de seus antecessores. E a posse ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente, observado quanto ao mais o disposto do artigo 77. Artigo 77 é o que fala de regras do presidente da República, que, pelo princípio da simetria, vão ser aplicadas também para o chefe do Poder Executivo Estadual, que é o governador. O que eu quero destacar para você? Essa regra da posse do governador, ela foi inserida pela emenda 111 de 2021. Eu estou gravando essa aula para você em 2021, tá? Só que essa regra da emenda 111, ela foi alterada recentemente, agora, final de setembro de 2021, só que ela só vai valer para 2027. Então, se você está assistindo em 2021, ela não vale agora para a próxima eleição. Deixa eu até anotar aqui para você se situar. Vai ter eleição em 2022, tá? Vai ter eleição, tá? Então, em 2023, vai ter posse de governador. A posse do governador em 2023 vai ser aquela que a gente já conhece, 1º de janeiro. Aí, esse governador vai ter mandato 2023, 24, 25 e 26. Então, 2026 vai terminar o mandato dele. Então, 2026 vai ter eleição. E 2027 vai ter posse de novo. Aí sim, em 2027, a posse do governador e do vice-governador vai ser 6 de novembro é ótimo, né? 6 de janeiro, tá? 6 de janeiro, ok? 6 de... Vou colocar aqui, 6/1. Tá? Então, essa regrinha aqui que mudou da emenda 111, que mudou para 6 de janeiro, ela só vai gerar efeitos para os eleitos de 2026, que tomarão posse 6 de janeiro, os governadores, né? 6 de janeiro de 2027. Entendemos, não vale para essa próxima eleição do ano que vem, de 2022, para posse em 2023. Tá bom? Ok. Então, vamos lá para a tela. Parágrafos 1º e 2º, perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, inciso 4 e 5. E o parágrafo 2º diz que o subsídio do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõe os artigos 37 e 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. A gente tem que obedecer também ao teto remuneratório, aos limites orçamentários, tá bom? Aí a gente fecha a parte do Poder Executivo Estadual e, na verdade, fecha o assunto, o estudo sobre Estado-membro. Estamos vendo a organização do Estado e a gente estuda toda a organização do Estado, ainda falta município, Distrito Federal e território. Então, a gente vai entrar em território. Artigo 29, 29A, 30 e 31 é o estudo sobre município. Então, vamos começar. Aqui, olha, 29, o município reger-se-á por lei orgânica. A gente não tem constituição municipal, tá?
É lei orgânica, tá? Lei orgânica do município. Votada em 2 turnos com intertício mínimo, com intervalo mínimo de 10 dias. Então, voto o primeiro turno, intervalo mínimo de 10 dias, voto o segundo turno e é aprovada pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, da Câmara de Vereadores, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Então, aqui é a hierarquia, né, das Constituições. Nesta Constituição e da Constituição do seu respectivo Estado. E os seguintes preceitos. Então, o que tem que estar na lei orgânica do município? Que preceitos têm que ser obedecidos? A lista não é pequena. Então, vamos lá. Primeiro, eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país, tá? Eleições diretas. Eleição do prefeito e vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato, dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77. Artigo 77 fala do chefe do Poder Executivo Federal, tá? Das regras para a eleição do presidente da República. Então, aplicadas as regras do 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. Significa dizer o seguinte, deixa eu anotar aqui, municípios com até, cravadinho, tá? 200 mil eleitores, a gente vai usar o sistema majoritário, sistema eleitoral, tá? Majoritário relativo. Tá? Isso aqui é o sistema eleitoral. Então, é eleito aquele que obtiver maioria dos votos. Não necessária a maioria absoluta. Não é necessária a maioria absoluta. Então, municípios pequenos, com até cravadinho 200 mil eleitores, o mais votado no primeiro turno, só tem um único turno, na verdade, a gente nem chama primeiro turno, no único turno, o mais votado ganha a eleição. A maioria dos municípios brasileiros é aplicado o sistema majoritário relativo. Só é necessário, para eleger o prefeito, a maioria absoluta, mais da metade dos votos válidos, certo? Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, entendeu? Aí nos municípios com mais de 200 mil eleitores, se não obtiver vitória no primeiro turno com maioria absoluta, que é mais da metade dos votos válidos, vai ter que ter um segundo turno no último domingo de outubro daquele ano que tem a eleição municipal, ok? É o que diz o texto, olha. Eleição do prefeito e do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato, dos que devam suceder, aplicadas as regras do 77, no caso de município com mais de 200 mil eleitores. A gente não vai lá para o 77 agora, tem uma aula própria sobre isso, mas o 77 fala das regras de eleição para o chefe do Poder Executivo. Então, vai ter primeiro e segundo turno com mais de 200 mil eleitores. Aí eu vou colocar aqui embaixo. Mais de 200 mil eleitores é o sistema majoritário absoluto. O eleito deve ter maioria absoluta dos votos válidos, tá? Válidos, não computados os brancos e nulo. Branco e nulo não é considerado, tá? Por isso que se ele não foi eleito em primeiro turno, vai ter segundo turno. No município pequeno, com até 200 mil eleitores, não tem segundo turno, tá bom? A próxima aqui, posse do prefeito e do vice-prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. A emenda 111 não mexeu nisso, tá? A emenda 111, ela mexeu em algumas regras sobre
partidos políticos, lá do artigo 17, e ela mexeu com a posse do chefe do Poder Executivo Federal, presidente da República, que a partir de 2027 a posse é 5 de janeiro, e do governador, que é 6 de janeiro. Do prefeito não mudou não, tá? Continua isso aqui. Ok. Só um instantinho. Agora eu coloquei aqui para você, olha, para a composição das câmaras câmaras municipais, tá? Câmara de vereadores, eu queria dizer Câmara de Vereadores, que é a mesma coisa, câmaras municipais. Será observado o limite máximo de, aí olha só, a gente tem limite máximo de 9 vereadores para municípios até 15 mil habitantes. Pode ter menos que 9? Pode, aqui é o limite máximo. Então, por exemplo, um município que tem só 8 vereadores, não vai ter 9, aliás, um município que tem só 8 mil habitantes, não vai ter 9 vereadores, se até 15 mil, tem que ter uma proporcionalidade aí. Inclusive tem jurisprudência do Supremo quanto a isso, tá? Porque todos os municípios pequeninos querem ter logo 9, sim, mas se o município só tem 8 mil habitantes, ele não vai ter o limite máximo, e quando ele tiver 15 mil? Ele vai passar dos 9, tá? Então presta atenção aqui, tá? É claro que eu vou citar isso aqui rapidamente, porque é uma sequência, né, de limites máximos, mas a gente tem aqui uma tabela que é correspondente ao que está no 29, acho que é inciso 4, tá? Então, até 15 mil, 9 vereadores, o máximo, tá? Pode ter menos? Sim, tá? Mais de 15 mil até 30 mil, 11 vereadores. Mais de 30 mil até 50 mil, 13 vereadores. Mais de 50 mil até 80 mil, 15 vereadores, é o máximo. Mais de 80 mil até 120 mil habitantes, 17 vereadores. Mais de 120 mil até 160 mil, máximo 19 vereadores. Mais de 160 mil até 300 mil habitantes, máximo de 21 vereadores. Mais de 300 mil até 450 mil habitantes, máximo de 23 vereadores, aqui vai aumentando de 2 em 2, né? Número de vereadores. Número máximo. Máximo, mais de 450 mil habitantes até 600 mil, 25 vereadores. Mais de 600 mil habitantes até 750 mil, 27 vereadores, o número máximo. Mais de 750 mil até 900 mil habitantes, 29 vereadores, o máximo. Mais de 900 mil até 1 milhão e 50, 31 vereadores. Mais de 1 milhão e 50, ou seja, 1 milhão e 51 até 1 milhão e 200, máximo de 33 vereadores. Mais de 1 milhão e 200 até 1 milhão e 350, 35 vereadores, o máximo. Mais de 1 milhão e 350 mil até 1 milhão e meio, 37 vereadores, e vai crescendo, tá? Mais de 1 milhão e meio até 1 milhão e 800, máximo de 39 vereadores. Mais de 1 milhão e 800 até 2 milhões e 400, 41 vereadores. Mais de 2 milhões e 400 até 3 milhões, 43 vereadores, máximo, tá? É máximo, ok? Pode ter 42, pode ter 40, aliás, 40 não pode, né? Se tem esse limite aqui, vai ter, certo? Entre 40 ou 42 ou 43. Mais de 3 milhões até 4 milhões, 45 vereadores, o máximo. Mais de 4 milhões até 5 milhões, 47 vereadores. Mais de 5 milhões até 6 milhões, 49 vereadores. Mais de 6 milhões até 7 milhões, 51 vereadores. Aí a gente já chega nas megalópolis, né? Rio de Janeiro, né? Mais de 7 milhões até 8 milhões, 53 vereadores. Mais de 8 milhões de habitantes, 55 vereadores, ok? Aí são as megalópolis, né? Tamanho de megalópole. Agora a gente vai para os subsídios, tá? Ainda no artigo 29, ainda estou no artigo 29. Subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais vai ser fixado por lei de iniciativa da Câmara. Então, a iniciativa não é do chefe do Executivo, é da Câmara, observados os limites previstos nestes artigos, que também é teto remuneratório e limite orçamentário, tá? Subsídio de vereador. Antes de terminar
esse bloco, eu quero falar do subsídio de vereador. Os subsídios dos vereadores serão fixados pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura. Legislatura é um período de 4 anos em cada legislatura para a subsequente. Então, eles aumentam nessa legislatura para valer só na próxima, tá? Observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos, tá? Em municípios com até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio do deputado estadual. Lembra que o deputado estadual vai ganhar até no máximo 75% do que ganha um deputado federal. Aí a gente já fixou lá o subsídio do deputado estadual. Aí os vereadores vão ter os seus subsídios em cada município calculados com base no que ganha aquele deputado estadual. E aí calculado também com base na população, no número de habitantes, porque isso tem a ver também com a arrecadação tributária do município. Então, olha só, o município até 10 mil, ele vai ganhar no máximo, pode ganhar menos? Pode, no máximo 20% do que ganha um deputado estadual. Em município de 10 mil a 50 mil habitantes, o subsídio máximo do vereador corresponde a 30% do que ganha um deputado estadual. Em município de 50.001 a 100 mil habitantes, o subsídio máximo do vereador corresponderá a 40% do que ganha um deputado estadual. Vai subindo a população, vai subindo o percentual. Em município de 100.001 a 300 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do que ganha um deputado estadual. Em município de 300.001 a 500 mil habitantes, o subsídio máximo, pode ser menos? Pode, corresponderá a 60% do que ganha um deputado estadual. Municípios com mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do que ganha um deputado estadual, ok? E aí a gente tem jurisprudência, eu vou ainda trazer a jurisprudência nesse bloco, mesmo a gente estourando o tempo, mas eu vou trazer aqui. A fixação dos subsídios de vereadores é competência exclusiva da Câmara, a qual deve respeitar as prescrições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, na Constituição do respectivo Estado, bem como na Constituição Federal, ou seja, tem uma hierarquia aí das normas, não é? E a gente vai trabalhar esse detalhezinho aqui no próximo bloco, porque a gente já estourou nosso tempo, tá? Clica no próximo vídeo que ainda tem mais conteúdo de organização do Estado. Clica aí.